Peraí. Deixa ele acabar de engolir. A produção tá pressionando. Pô, calma. Henrique, eu posso colocar essa água aqui? Não posso. Tem que deixar sempre aqui da direita. Beleza. E seja todo mundo muito bem-vindo a mais um Valoricast. Hoje nós estamos aqui com a doutora Luciana, dentista. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. E do meu lado... Desculpa, Vagão, pode falar. Eu ia te apresentar, pode falar, fica à vontade. Cara. E do meu lado, o diretor de marketing e RH, ele que é bidado, ele que tem play de ego alto, Wagner Filho, vulgo Vagão. Valeu demais pela apresentação. Imagina, cara. Bruno Gomes, meu grande amigo. Bruno Delgado, eu confundo pra caramba. Muito bem-vinda, Luciana. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana, por aceitar o nosso convite, né? Obrigada. Esse bate-papo. Eu que agradeço. Certeza que você vai ter muito para acrescentar pra gente aí. Bora lá, Bruno? Bora lá. Doutora Luciana, conta pra gente aí um pouco da sua história. Vamos começar lá atrás. Né? Como é que começou essa trajetória? Faculdade, estudo, até chegar nesse ponto da carreira aí. Como é que foi? São anos, né? Eu sou goiana, nasci em Anápolis, mas eu fui criada em Rondônia, em Porto Velho. Meu pai foi pra Rondônia quando eu tinha 3 anos, então eu fui criada lá. E meu pai é advogado da União, levou a gente pra lá e nós todos fomos criados lá. E na verdade, meu pai queria que eu fizesse direito. E insistiu, meus irmãos são advogados, eu venho de uma família toda do direito. E eu fiquei grávida do meu filho mais velho com 17 anos. E não podia sair de Rondônia pra fazer faculdade, né? E meu pai ainda fez fazer vestibular pra direito. E eu pensei, nossa, se eu passar, ele vai me obrigar a fazer, né? Aí eu falei, vou zerar em matemática. Né? E foi assim, aí passando pela cidade eu vi um outdoor bem grande. Primeira faculdade de odontologia do estado de Rondônia. Eu falei, odonto é uma boa, né? Não é direito, não é... E naquela época tinha poucas faculdades lá. Não é administração, não é direito, não é nada daquele economia só, que era o que tinha, né? Na época. Ciências contábeis, né? Porque a gente tá falando de 24 anos atrás. E você não identificava com nada disso? Nada, imagina. Você olhava e era distante pra caramba. Não, eu queria fazer veterinária, não tinha. Eu queria fazer jornalismo, não tinha. Eu queria fazer arte cênica, ser atriz, não tinha. Tudo que eu queria não tinha e meu pai falava, não, na minha casa é só direito ou medicina. Medicina não tinha. Você pensou em fazer artes cênicas? Pensei, eu queria ser atriz. Interessante. Mas o meu pai falou que imagina uma filha dele ir pro Rio de Janeiro sozinha ser atriz. Jamais. Machista. E eu acabei ficando em Rondônia. E passei no vestibular de odontologia. Meu pai falou, não vai fazer. Imagina. Você passou pra odonto, tava super concorrido o primeiro vestibular. E como é que você não passou pra direita? Aí eu... Acontece, né? Acontece. E eu comecei a fazer odonto. E assim, eu entrei na faculdade, meu filho mais velho tinha 7 meses. E eu não casei, nem nada. Aí eu conheci meu ex-marido na faculdade. Inclusive ele é publicitário, fotógrafo. É o pai do Yuri. É o pai do Yuri. É o pai do Yuri. O pai do Yuri. E ele é um excelente fotógrafo, assim. E era baterista. Era isso lá em Rondônia. Lá. Aí engravidei do Yuri no 3º ano de faculdade. O Yuri nasceu no comecinho do 4º ano. No final do 4º ano eu engravidei do Ian, meu filho mais novo. E aí eu formei, o Ian tinha 5 meses. Eu tinha uma escadinha, Luciano, Yuri e Ian. Quando eu formei, eu entrei no exército. Fui dentista do exército lá em Rondônia. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 6 anos. Você teve patente? Você foi concurso? Então, a gente entra como... Soldada, não? Não, a gente entra como aspirante oficial. Temporário, né? Aí é pro tenente, né? Aí vai a segundo tenente, depois de 6 meses e depois de 3 anos e meio, primeiro tenente. Então, eu cheguei a primeiro tenente. Aí você saiu do exército? Saí do exército. Aí quando você sai com uma patente acima, não é? Primeiro tenente. Você saiu como primeiro tenente? Temporário só vai até primeiro tenente. Ah, tá. Ah, você era temporária? Temporário. Hoje você ainda é primeiro tenente? Graças a Deus. Da reserva. Da reserva. Não remunerada. Ah, entendi. Mas engraçado, eu não sabia como é que funciona isso. Você presta um concurso temporário? Na verdade, não é um concurso, porque não pode ser concurso, né? Ele é uma seleção. É um processo seletivo normal. Seletivo. Mas você já entra sabendo que tem começo, meio e fim. Já entra com tempo. Uhum. Na verdade, eu podia ficar mais 1 ano, mas eu tive umas detenções, porque eu não sou uma pessoa muito... de seguir regras. Ah, você tava no lugar certinho, no exército. Super certo. Super certo. E batia continência? Tudo. É Tirava mesmo? serviço, fiz estágio de selva, comi aqueles corozinhos. Você tá brincando? Tá de sacanagem. Não. Sério? E eu amamentava ele. Pô, por que você é assim? Você não puxou nada, cara. Você não puxou nada.
Você tá precisando ir pra lá com meus corozinhos. É. E o Yuri nasceu lá, né? O Yuri nasceu em Porto Velho. E aí eu fiquei no exército 6 anos. Podia ficar 7. Eram 8, passou pra 7. Hoje voltou a ser 8 anos, mas eu fiquei 6. Qual que é a lógica do exército, assim, de querer ter um profissional por tempo determinado? Aposentadoria. Ah, tá. Porque daí a aposentadoria, tipo, o militar morre, mas continua pra esposa e pras filhas. Eu acho que esse negócio de filhas agora eu acho que não tem mais. Custo, né? Custeio Custo. mesmo. Então ele prefere manter um profissional temporário durante 7, 8 anos, paga uma indenização, Aham. né? E então, para os cofres, é mais vantajoso do entendi. que ter aquele profissional ao longo da vida. Entendi. Né? E o profissional temporário, ele só pode, assim, só tem quadro temporário quando ele não é preenchido pelo de carreira. E no norte quase nunca é, né? Ninguém quer ir pro norte. Entendi. Né? E assim, grande parte dos dentistas no exército, no norte, são temporários. você atendia dentro do quartel? Como é que era isso? Não. Dentista no Não. quartel, como é que é? Tem dentista. Cada quartel tem sua unidade odontológica, né? Mas geralmente é 1 ou 2 dentistas. São 1 ou 2 dentistas. Tem um hospital de guarnição, né? Quase todos os lugares têm um hospital. E aí dentro do hospital tem a clínica odontológica. Tem muita mulher. E aí você atendia lá? Atendia lá. Aí quando eu formei, a única coisa que eu gostava na faculdade era pediatria. E aí, quando eu formei, estava precisando de odontopediatra e eu já entrei fazendo pediatria. E aí, logo depois, fui fazer especialização em pediatria lá. Aí, quando acabou meu tempo no exército, eu tava fazendo ortodontia lá. Aí eu fiquei... Aí eu, tipo, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Cena, só pra te interromper. Eu fiquei com uma dúvida, assim. Esse ambiente do exército... Vamos lá. Quando você olha, assim, pra quem tá de fora, parece um ambiente muito machista. Não? Eu posso falar tudo aqui? Pode, solta o verbo. Vontade. Ixi, Olha, já. eu não tenho a menor saudade. Uhum. É porque, vamos pensar que a gente tá falando de 2002, né? Então, Certo. já tem... 20 anos, quase. 20 anos. 2003 eu entrei, eu formei em 2003. 19, 20 anos. Naquela época, eu acho que a gente não entendia muito os assédios velados. Não é que era velado, eu acho que não era falado sobre isso, né? Hoje, eu acho que com mais maturidade, eu percebo tanto que eu fui assediada. Entendi. Hoje E você não consegue enxergar. Eu consigo enxergar. E o assédio moral mesmo, né? Que se você recebe o assédio sexual e o assédio moral. Aham. E tem uma coisa, como você é temporário, você tem que escalar pra muita coisa, porque senão você não é renovado no outro ano. Entendi. Então você aguenta muito sapo. E você meio que subentendia quando alguém de alta patente tentava te assediar e você, pô, você tem que ficar calado aqui porque eu sei que vai dar ruim pra mim. Vai dar ruim, aí vai... Se eu der parte, vai rolar sindicância, você pode ter certeza que eu não vou ser renovada. Você fica marcada, né? E aí hoje hoje eu consigo entender, assim, pode ser que quem escutar me odeie, né? Mas assim, eu não tenho a mínima saudade. Só tenho saudade do salário fixo todo dia 2 da minha conta. Férias. Mas pra você ver, né? A gente que é de fora, a gente vê que é um ambiente mais, assim, tendencioso a isso, né? É lógico que... Só que assim, tem pessoas que amam o militarismo, né? Eu não sou uma delas. E eu não sei, eu acho que às vezes acontecem algumas coisas na vida que nos levam para situações. Se fosse para eu escolher, eu jamais teria sido do exército. Aprendi muito, muito, né? Eu acho que foi uma escola, foi meu primeiro emprego. Aprendi muito, mas não tem coisas que não descem, assim. Entendi. Que não fazem sentido. Fez parte da sua história. Fez parte da minha história. Pra te fortalecer um pouco, mas fora isso, foi muito bom, mas assim, não tenho a menor saudade. Entendi. Primeiro porque eu não gosto de obedecer ninguém, né? Eu gosto de ter meu consultório, meu horário, chegar a hora que eu quero, sair a hora que eu quero. Fazer a sua rotina, fazer ter a minha autonomia. rotina. Exatamente. Entendi. Então eu acho que no militarismo tem que ser pessoas que estão ali pra receber ordem, não é o meu caso. Dispostas a bater Porque contigo geralmente nessa vida, né? ordem nem sempre ela é coerente. Sim. E você tem que escalar. Não, porque é igual pai com criança. Não vai e pronto. Mas por que não? Não, porque não vai. Não e pronto. Não e pronto. Então, se uma pessoa um pouquinho mais esclarecida. E que não leva desaforo pra casa, não vai se dar bem. Então, eu olho pra trás e falo assim, meu Deus do céu, como que eu fiquei tanto tempo nessa? Você ficou 6 anos, 6 né? anos. Você ficou 6 anos? 6 anos. E eu não fui renovada no meu último ano, porque eu tive uma detenção no último ano. É mesmo. Aí, em seguida do exército, tava contando, eu te interrompi, fiz você voltar. Não, aí eu saí do exército e falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí
a minha família toda é goiana, meus pais só que moravam lá, meus irmãos, né? Aí eu recebi uma proposta para vir fazer ortodontia aqui, fazer orto numa clínica. Aí cheguei aqui sozinha, os meninos ficaram, e na época o Ian tinha 7, o Yuri 8, o Luciano 11. Eles ficaram com a minha mãe e eu fazia especialização ainda. E especialização não é igual a faculdade que você tranca e transfere, né? Se você muda, você perde tudo. E aí eu fiquei, falei assim, cheguei aqui, a clínica era horrível. Eu falei, meu Deus, mas eu não quero voltar. E se eu voltar, é uma chance que eu tenho de sair de lá. Eu falei, se eu voltar, falar pra minha mãe e dos meus pais, falar assim, não, você não vai levar os meninos, não tem nem emprego. E a minha especialização eram 15 dias depois. Eu fiquei 15 dias na casa do meu irmão mais velho, que já morava aqui. E falei, bom, vou, naquela época, popularzão, classificados, sair procurando um monte de clínica odontológica para trabalhar. Quando eu cheguei 15 dias depois, eu já estava trabalhando em 5 clínicas. E falei, não, vou voltar. E aí os meninos ficaram com a minha mãe até julho, e eu ia todo mês para especialização. E aí em julho eles vieram e a gente ficou morando aqui 1 ano e meio mais ou menos sozinha, até meu pai aposentar e vir atrás deles. Deles, de mim não. Atrás dos netos. Aí meus pais vieram. Então uma ligação muito forte. Com os meninos, né? Com os netos. Mas assim, não tô brincando. É que eu sou a única filha e eles, né, são apaixonados pelos meninos, não tem como. E aí eu vim sozinha e fiquei indo 2 anos pra Porto Velho todo mês fazer especialização. Faltando 6 meses pra acabar a especialização em ortodontia, eu entrei no mestrado em ortodontia em São Paulo. Então eu saía daqui e coincidiu que os primeiros 6 meses foram na mesma semana do mês. Então eu saía daqui de Goiânia, ia pra São Paulo, saía no domingo e ia pra São Paulo, com as crianças pequenas. E sem minha mãe aqui, nem nada. Aí eu ia pra São Paulo, tinha aula segunda, terça, quarta, pegava o voo, ia pra Porto Velho, tinha aula quinta, sexta, sábado, voltava no domingo. E foi assim. Aí eu terminei o mestrado, e nisso eu já tinha consultório, aí eu sempre tive consultório, e eu comecei a fazer minha carreira aqui. Pô, que massa. Assim, tem 13 anos que eu tô em Goiânia e hoje eu posso dizer que eu tô aonde eu queria estar. Você tem clínica hoje aqui em Goiânia? Eu tenho um consultório dentro de uma clínica, né? Hoje eu dou aula de curso de especialização. Que massa, aonde você dá aula? Kennedy. Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. E aonde que fica o seu consultório? Meu consultório fica na Rua 9, no Núcleo Integrado de Saúde, no Marista. Hoje você trabalha só lá? E aí eu trabalho em Brasília, dou aula. E hoje eu trabalho em Brasília. Você vai pra Brasília quantas vezes por semana? Eu vou pra Brasília quase toda semana. Toda semana você tá lá? Toda semana eu lá tô você lá. só atende ou você atende da aula? Não, lá eu só atendo. Entendi. Porque também a minha agenda não tá mais cabendo como atender, como dar aula lá. Entendi. Então hoje eu atendo lá, eu tinha um consultório de uma colega de faculdade, Tá. que também mudou pra Brasília e tal, e eu atendo no consultório dela na Asa Norte e atendo num consultório na Asa Sul também. Especialidades diferentes. Não, aí é só ortodontia, minha vida é Só bota aparelho. Lógico que eu sou, apesar, assim, sou ortodontista, mas eu sou odontopediatra também. E as crianças não me largam. Eu até tento largar elas, mas elas não me largam. É mesmo? Porque tem muito a ver, né? O público da odontopediatria, ele acaba sendo um público que vai virar o público da ortodontia. Então é muito difícil desligar uma coisa da outra. E quanto mais cedo colocar o aparelho, melhor? Quanto mais cedo colocar, melhor. Entendi. Hoje a gente fala, porque antigamente falava assim, vamos esperar trocar os dentes, né? Mas hoje eu faço muito ortopedia. E o que é ortopedia? Ortopedia é você colocar aparelho para tratar problemas na fase de crescimento. Então, na ortopedia eu estimulo o crescimento ósseo, estimulo o crescimento da mandíbula, da maxila, ou paraliso. Entendi. Eu arrumo espaço e isso eu consigo na época de crescimento. Então, quanto mais cedo eu faço o diagnóstico do problema, melhor eu trato, melhor eu conseguir tratar. Então, se hoje eu recebo uma criança de 3, 4 anos, eu já vejo que tem problema, eu já começo o tratamento. Entendi. Já usou aparelho, Vagão? Já. Você usou certinho, cara? Cara, eu tive muita dificuldade, porque quando eu comecei a usar aparelho, eu era muito novo, né, cara? Criança é indisciplinada demais, né? Demais. Na minha época era muito aparelho móvel. Então, que são os ortopédicos. Depois que foi entrando a pegada do fixo ali, né? Mas o móvel não é melhor que o fixo? Cara, não sem resultado, tá? Não digo em resultado, digo pra usar. Assim, tipo, de incomodar ou não. Não? Tem uma coisa que é, assim, móvel eu dependo muito do paciente. O fixo tá lá. Exatamente. Não que o fixo não dependa do paciente, né? Mas ele pode quebrar e tudo mais. Mas o móvel, eu dependo 90% do paciente. Entendi. Ou 10% é o que eu faço no consultório. Exato. Então, se ele não usar, não adianta nada. Eu tinha muita dificuldade com isso, porque também, cara, o móvel é aquele negócio. Tem que tirar pra comer, tirar pra não sei o que, tirar pra não sei o que lá. Então, assim,
é difícil. Você ter esse manuseio ali, né? Entendi. A sua rotina é muito complicado. Já o fixo, quando eu coloquei o fixo, pra mim foi assim, uma salvação, porque eu perdi a conta de quantos aparelhos que eu perdi. Do móvel. Hoje eu tava no consultório, eu tava atendendo uma menina e assim, eu sempre falo pras mães, olha, o aparelho ou é pra estar na caixinha ou é pra estar na boca. E a minha maior... E eu sempre brinco, falo assim, olha, o maior vilão do aparelho móvel é restaurante e guardanapo. Porque daí coloca no guardanapo, enrola. E hoje uma paciente falou assim, eu tava no restaurante, enrolei no guardanapo, pedi pro meu marido guardar no bolso. Aí chegou em casa, ele deixou em cima da mesa. E eu joguei fora. Fui eu que joguei fora, doutora. Eu tive que ir lá, procurar no lixo, porque... Aí assim, né? Em restaurante cachorro pega aparelho. Eu tenho uma paciente que o cachorro pegou. Então, assim, o móvel tem esse... Se você não tiver uma disciplina... Entendi. Né, aí é mais complicado. Difícil, cara. Aí o meu resultado, ele veio, de fato, com o fixo. Né? Eu consultei muito tempo aqui com o ortodontista de Goiânia, um cara muito bom, gostei muito. Depois que eu fui pra ele, que ele falou, vamos ter que extrair uma pancada de dente aqui pra funcionar, mas vamos... 4 premolares. Vamos pôr o fixo. 4 sisos. Eu falei, cara, vai resolver? Vai. Eu falei, porque eu tô cansado de perder aparelho, tô cansado dessa porcaria móvel, esse negócio não funciona pra mim. Então vamos pôr fixo. Aí dali eu fiquei mais um tempo com fixo, foi onde resolveu, sabe? Onde melhorou bastante. O negócio era feio aqui, viu, meu amigo? Rapaz, arranquei tanto dente aqui pra esse negócio voltar pro lugar. E mesmo assim eu tirei um pouquinho antes da hora. Aí ele falou que tinha que ficar... Eu não aguentava mais, cara. Acho que eu usei, assim, no total, desde o começo, que eu comecei com o móvel, até aquele freio de burro eu cheguei a usar. Até que lá. Achava aquilo uma sacanagem. Cara, freio de burro é aquele... É aquele... Você não tem foto não, Vagão? Que é o aparelho extrabucal. Cara, eu achava aquilo... Você não tem foto não dessa... E mesmo se tivesse... eu tenho um paciente adolescente que às vezes a gente precisa colocar, né? E eu faço acordos com os pacientes. Por exemplo, esse freio de burro, ele é até tranquilo. Eu tenho um aparelho que é uma máscara facial, que é pra quem é classe 3, aquele que tem a mandíbula bem proeminente. Sim. E eu preciso, na época de crescimento, parar aquele crescimento, né? Aí você põe um freizão. Não, mas ele é uma máscara facial, que chama máscara de Petit. Ela tem um negócio no queixo. Uma queixeira. Aí vem o elástico que segura na boca e vem aqui na testa. Que coisa bonita. Então ele... Não... Você imagina um adolescente usando Nossa, ele deve detestar, né, cara? Pô, é bullying. É o bullying vem pronto, né? O bullying vai pronto. É preciso. E aí, o que eu faço? Olha, vamos fazer um acordo. Você não usa na escola e quando chegar em casa você usa o tempo inteiro. Porque também eu tenho que ser coerente. Não adianta numa idade dessa eu falar, não, você tem que usar 20 horas, 18 horas, aí não dá. Né? E eu tenho que ser justa e tentar, porque tem coisas que eu preciso fazer, bom senso, mas eu preciso saber que eu tô lidando com autoestima, que eu tô lidando com aquela fase que é a pior fase, né? Nossa, quando você entra na adolescência. É a fase que a gente mais se importa com a opinião dos outros, é a adolescência, né, cara? E assim, chega no consultório, adolescente de todos os jeitos. Tem aquele que não te dá bom dia, que tá bravo, que acordou cedo, porque não sei o que e tal. Então eu tento entrar um pouco no mundo deles, mas o meu jeito de entrar no mundo deles é fazer que o tratamento não seja tão difícil. Porque eu sei que o tratamento ortodôntico, ele é desconfortável. Você entende assim, você concorda, você acha, você discorda que você hoje lida com saúde mental? Eu sou muito psicóloga. Psicóloga. Né? Nossa senhora. Porque não é só estética, não é só física, não é nada. A gente tem algumas coisas, assim. O que é o pior da pediatria? O que é o quê? O pior da odontopediatria. Ou da pediatria em geral. Não é a criança. São os pais. É assim, o pior da pediatria hoje é os pais, porque você tem que mostrar para os pais que se a criança teve cárie, não é culpa minha. Eu não sou culpada da criança chegar no meu consultório com cárie. Então, se eu tiver que tratar, eu vou tratar. E às vezes eu tenho que fazer uma contenção, a gente tem que segurar a criança para tratar. E tem pais que não aceitam. Já chega para mim falando assim... eu fui em outra dentista, seguraram meu filho, fizeram isso, não sei o que, já chega falando mal de outros dentistas. E eu falo assim, olha, mas pra gente tratar, vamos supor que uma criança de 2 anos que tem cárie, o que eu vou ter que fazer? Segurar. Eu não levo pra sedação qualquer criança. Isso sou eu. Hoje tenho a sedação, mas eu enquanto, assim, na minha carreira, eu não levo pra sedação qualquer criança, porque eu não gostaria que os meus filhos fossem sedados sem motivo. Sim. Né? Então... deixo para levar para sedação, mas isso é a minha opinião. Tem odontopediatra que seda qualquer coisa. Eu não. Eu deixo para levar para sedação quando é paciente especial, um paciente que necessita disso, né? Porque eu acho que não tem necessidade da gente sedar. Se você pode tentar
ou com uma contenção, ou oferecendo alguma coisa para a criança e convencendo ela aos poucos, fazendo um condicionamento para ela, eu acho que a sedação é desnecessária. Então, quando eu pego pais que falam assim, se você não escovar o dente, eu vou te levar no dentista. Se você não fizer isso, eu vou te levar no dentista. Coloca a gente como vilão. Já chega no meu consultório como se eu fosse vilão. E não, eu sou a heroína. Cara, e é incrível, né? Porque a gente cresce com medo de dentista, do barulhinho. Agora, quem nunca foi no dentista? Quem te falou que ir no dentista é ruim? Né? Já vem daquilo que os pais trazem. E sem falar que, assim, os pais, eles são, assim... É muito complicado. Hoje em dia, então, essa fase de celular, mas tadinho, porque eu já fico fora de casa, não sei o quê. Então, eu, além de tudo, e eu atendo adulto também, né? Você precisa ver das coisas de casal que eu tenho também. Vou atender casal, os dois ficam brigando na minha frente, tá sacanagem. Psicóloga. É incrível, assim, a gente é meio psicólogo mesmo. E quando eu atendo crianças que são pais separados, você vai com um, fala mal do outro, vai com o outro, fala mal do outro, e você fica no meio daquilo e fala assim... Então, o dentista não tem... às vezes acontece de paciente ficar lá 5 minutinhos, mas ele fica meia hora conversando. E eu tenho que ter esse tempo pro meu paciente, porque às vezes ele quer, às vezes ele nem quer ir lá fazer nada naquele dia, porque não tá legal, e eu preciso escutar ele. Então, o dentista, ele é muito psicólogo, né? Você tá lidando assim, né? Quando você envolve também essa parte estética, né? Da vaidade, né? Tudo autoestima, isso, né? Autoestima da pessoa, né? O sorriso é tudo, né? Então, a autoestima mexe muito com as pessoas. A criança até que não tem muito isso. Tem. Às vezes chega a criança com os dentes todos cariados, a mãe fala, olha, ele não sorri nas fotos, ele tem vergonha e tudo mais. Mas a criança, em geral, ela não tem tanto isso, né? Mas a gente vai no adulto. Quem tem... E assim, quando a gente fala de adulto de 40 anos acima... É uma época que faziam restaurações muito grandes, sem necessidade, né? Porque a gente usava muito amálgama, e o amálgama, para poder parar, a gente tinha que fazer uma caixa, um preparo para ele ser condensado ali. A resina não, a gente só tira a cárie onde tem cárie e pronto, né? Porque ele é um material adesivo. Então, as restaurações antigamente eram muito grandes. Então, consequentemente, a gente tem muita perda dentária. Com 40 anos pra cá, foi mudando um pouquinho. A tecnologia, o país começou a né? ter água fluoretada em quase todos os lugares. Começou a mudar. Então, você pode ver que a geração mais nova já é uma geração com muito menos cárie do que a geração dos meus pais. Né? Então, quando eu chego no paciente assim no meu consultório, eu tenho que entender que ele tem seus traumas, suas vergonhas, e eu tenho que entender e escutar. A minha secretária às vezes fica assim, doutora, tem gente lá fora. Eu falo, não tem o que fazer, não né? tem problema. Tenho que ter o tempo para conversar. Tá certo. Né? Você acha que isso é um diferencial? Eu acho, assim, eu acho que sim. Você escutar. Você escutar. Então, a primeira coisa que eu pergunto é, o que te trouxe aqui? Qual é o seu problema? Eu preciso entender a sua necessidade. Né? Eu preciso escutar o meu paciente. E eu acho que isso faz diferença, sim. Por exemplo, vou citar um exemplo rápido. Hoje, com a popularização da ortodontia, né? Antigamente, um aparelho, eu vou falar assim, custava muito mais caro. Né? Hoje a gente tem manutenção de todo quanto é preço e todo mundo coloca aparelho. Então, tem clínicas populares que o foco é ortodontia e coloca o aparelho sem parar. Então, eles não estão preocupados se o paciente está com cárie, eles querem fechar. É fluxo de gente ali. Vendendo, o pessoal do comercial, você tem que fechar. E aí, contrata o ortodontista, paga uma porcentagem ridícula. E você tem que atender 40 pacientes no dia. Você tá louco, velho. 40 pacientes no dia. Eu já passei por isso quando eu cheguei aqui, né? De atender assim. Só que eu não dou muito certo nessas coisas justamente por isso. Porque eu acho que eu tenho que planejar o meu tratamento. E aí, essas clínicas, ela tem uma alta rotatividade de dentista, porque o dentista se submete a isso no começo. Depois ele não se submete mais. E aí, eu não tenho tempo para conversar com o meu paciente, eu não tenho tempo para planejar. Ontem eu vi um post na internet que falava assim, um relato de um dono de uma clínica falando para uma endodontista, que é quem faz canal, e aquilo ali me tocou muito, falando que ela nunca vai ser rica, ela nunca vai ganhar dinheiro, porque todos os tratamentos que chegam até ela como endodontista é para fazer canal. E ela não estava fazendo. Ela estava tentando salvar o dente. Então, que ela tinha um espírito de pobre, provavelmente ela não tinha consultório, ela não sabe que quer ter uma empresa. Ou seja, na cabeça do empresário que quer ganhar dinheiro, se o paciente chegou com dor, eu posso tentar salvar aquele dente, né? Porque para chegar no canal, eu tenho etapas. Não necessariamente quando tá com dor é canal. Seria o extremo, né? O canal é o extremo.
Um pouquinho antes do extremo. O extremo é a extração, mas o canal é quando a gente tem como tentar salvar o dente. E aí eu olhei esse post e eu falei assim, gente, eu já vivi isso. De donos de clínica popular discutir comigo como se eles soubessem... E geralmente os donos da clínica não são dentistas, são empresários, que descobriram que ganhar dinheiro em clínica odontológica. E aí eles discutem com você e mandam você fazer coisas que eles não sabem por quê. Né? Então eu não consigo trabalhar assim, porque eu gosto de ter tempo para conversar, gosto de planejar, eu gosto de conversar, explicar para o meu paciente por quê. Então, se você falar para mim que eu tenho que fazer, tipo, manutenção de 5 em 5 minutos e que eu não tenho tempo para conversar e eu não sei o nome do paciente, eu acho que uma das coisas mais legais e que faz toda a diferença aí é você saber o nome do seu paciente, saber o nome dos pais dele, perguntar pela família. E aí, você foi bem naquela prova, você estava aflito aquele dia, você entende, ele saber que você sabe da história dele e que ele não é só mais um número. Porque para mim, paciente não é um número. O número, ele é uma consequência. Você entendeu? O resultado financeiro é uma consequência. Ele é uma consequência. Legal. Eu acho que tem que ser assim. Então, eu acho que essa é a diferença. Você tratar o paciente como um ser humano que veio porque ele precisa de cuidados, porque ele te procurou porque ele tem alguma fragilidade, ele precisa de você. E você entregar o melhor do que eu sei. Sim. Né? E o mais interessante de tudo, de você escutar, eu acho que muda totalmente até a condução. Porque quando você escuta de um paciente que ele está em busca ali de algo mais estético, você conduz de uma forma. Quando você conversa com um cara que ele está em busca ali de saúde, da saúde mesmo, é totalmente diferente, concorda? Com São certeza. expectativas diferentes demais. Acho que até a forma de você, como profissional, conduzir situações são totalmente distintas, né? A minha área é uma área que, assim, eu lido com estética porque eu preparo o paciente, né? Vamos supor, eu alinho dente, deixo tudo bonitinho. Aliás, eu sou uma dentista super crítica com esse boom de lentes de contato. Você vê um monte de... Eu ia te perguntar sobre isso. Você ia me perguntar? Tava na minha cabeça que eu queria saber o que você acha. Eu acho que, assim, tá banalizando. Né? Tá banalizando, os dentes estão ficando todos iguais. Não, e eu nem sei mais o que é lente, o que é não sei o que. Eu sei, porque eu bato o olho, eu sei. Eu não sei mais. Assim, não o que é natural e o que é lente. É porque tinha a lente, aí agora criou-se o... Tem diferença, tem dois, Tem, né? A faceta e depois a lente de contato. Exato. É que assim, ó, a coroa é quando você faz o canal no dente, aí você coloca um pino e você coloca um dente no lugar, a coroa do dente no lugar. Sim. Era o que a gente tinha antes. Pode ser de porcelana, cerâmica, né? Aí, com a evolução, começaram a colocar facetas. Que a faceta você faz um desgaste no dente, mas geralmente não é um dente tratado canal. É um dente rígido, é um dente saudável que você desgasta pra mudar a cor e formato dele. Fica os dentinhos de cabelo, alguns ficaram atrás. A diferença da faceta com a lente é que a lente é mais moderna e você faz um desgaste mínimo. Mas é 100% estética. A lente, na verdade, assim, claro que tem casos que precisam, né? Por exemplo, às vezes você tem um dente escurecido por canal da frente. Tem casos. Tem casos que é necessário. Tem casos. Às vezes, por exemplo, eu faço um tratamento ortodôntico e aí o paciente tem um dente menor, que a gente chama de microdente. Tá. Aí tem casos em que justificam. Então, às vezes, o paciente até tá alinhado, tá bonitinho, mas os dentes são pequenos. Tem casos que justificam isso. Entendi. O que eu não acho que justifica é você pegar todos... Tipo, pacientes com 19, 20 e fazer faceta só por fazer. Ficar igual o Firmino, Roberto Firmino. Atacante do Brasil. Assim, não só como Firmino, vou citar... Pode ficar à vontade. Vou citar 2 exemplos. Pode ficar à vontade. O Whindersson Nunes. Ele tem um problema esquelético, ele precisava de um tratamento ortodôntico antes. Ele é classe 2, ele tem a maxila pra frente. Então, ele fez faceta, mas ele continuou com o problema. Mas aí o que acontece? Ele foi lá no bambambam, não sei o que e tudo mais. Se ele falou assim, não vou fazer. Aí ele vai no outro que faz. Porque ele quer resultado imediato. Porque quando eu pego um paciente assim, qual que é a necessidade? Primeiro faz a ortodontia, para depois ir para parte estética. Então, trabalha junto. Como é que eu vou... Porque se eu tiver que, por exemplo, eu pego um dente muito apinhado, que é um em cima do outro... dá pra colocar faceta, mas eu vou ter que fazer um desgaste muito grande do dente pra aquilo ali ficar alinhado. Entendi. Que eu poderia fazer naturalmente com a ortodontia, só que leva tempo. E aí as pessoas não querem. Né? Outro exemplo assim que eu acho péssimo. O Cristiano não. Felipe Araújo.
Eu, particularmente, acho que ele tinha que ter usado aparelho antes de colocar as lentes dele. Não tô falando do trabalho das lentes, eu só tô falando que pulou uma etapa. Uhum. E aí você não fica com o sorriso bonito. Pode ir no melhor cara do Brasil, trocar as lentes, você tem uma discrepância da maxila com a mandíbula. Não tem jeito. No mesmo caso, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, a gente sabe que ele, durante muitos anos, usou aparelho. Mas aí, ele não fez cirurgia ortognática, que precisava. O caso dele já era O caso dele é mais grave. O caso dele é mais grave. Entendi. Então, tentaram compensar, né? E eu não sei se foi escolha dele não fazer, ou se foram os cirurgiões que não quiseram operar, porque vai que dá uma zica com o Ronaldinho Gaúcho, né? Mas ele não fez cirurgia ortognática, que era um caso de cirurgia ortognática. É um caso que a gente prepara ortodonticamente para a cirurgia. Então, compensou. E aí, depois fez faceta. Então, a gente já sabe que ele tem um problema. E que ele tentou tratar de todas as formas, eu não sei por que não foi para cirurgia. Outro, por exemplo, que eu vou falar de cirurgia é o Cássio, do Corinthians. Sei. A gente sabe que ele tem Cássio. mandíbula, que é o classe 3. Cássio mão de alface. Ele é um caso cirúrgico. A gente pode ele tem mesmo. Muito. A gente tenta compensar, às vezes, ortodonticamente, né? Para chegar no melhor nivelamento e alinhamento dos dentes, devolver função, mas às vezes a ortodontia fica limitada. Aí vai pra cirurgia. Mas é uma cirurgia bem agressiva. Muito agressiva. O paciente o osso, geralmente ele quebra o osso. Nossa. O paciente geralmente fica irreconhecível, né? Ah, é? Você muda, tem que mudar a identidade. Cirurgia ortognática tem que mudar a identidade. É como se fosse a parada que a galera tá fazendo agora de realinhamento facial. Harmonização facial, né? Você fez, não? Que isso, cara. Não precisa, né, Vago? Se eu tivesse feito isso aí. Eu acho que eu gosto das coisas naturais. Eu gosto da lente natural. Que mais se aproxima. Então, por exemplo, essas lentes que estão muito brancas. Gente, o dente naturalmente não é branco. Por exemplo, vou citar um exemplo assim. Às vezes o meu dente na pele de um negro parece muito mais branco. Então contraste. Exatamente. Então eu já sei que eu, muito branca, por mais que eu faça clareamento, o meu dente nunca vai ser muito branco. Aham. Você entendeu? Por causa do contraste da cor da pele. Uhum. E aí eu tenho que entender isso e fazer com que o tratamento fique dentro disso aqui. Só que deixa que o paciente fala, não, quero branco. Ainda bem que eu não faço lente, porque eu acho que eu ia perder muito paciente. Porque eu ia falar, não vai ficar legal. Fica o tecladão lá. Mintex, complicado, né? né, Então, cara? eles estão cada vez mais brancos e estão cada vez mais artificiais. Fica muito artificial. Tem pessoas que são incríveis, né? Aqui em Goiânia tem muito dentista que faz lente muito bom. Então, assim... A do Anderson ficou legal, cara. Você viu do Anderson? Não vi, não. Nunca chegou. Tá vendo? Tanto quando ele é natural, ele ficou muito bom. Muito bom. Tem dentistas excelentes aqui que eu recomendo de olhos fechados. Não. Lente. Não parece, né? Ele ficou muito bom. Mas eu gosto dessa coisa natural. Então, às vezes, eu me pego, assim, umas tretas internas, porque tem coisas que você não pode falar. E eu já sei. Se o professor falar que não faço, o paciente vai e faz em outro lugar. Dentro da minha área, eu deixo o paciente fazer em outro lugar. E eu vou dormir tranquila com a minha consciência. Ô, Luciana, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é pra vocês, dentistas? Você tem mais de 20 anos de carreira, né? Vou fazer 20 anos esse ano. Vai fazer 20 anos. Como é que é? Vocês têm mania de conhecer a pessoa, já ficar observando ali o dente e tal? É triste. É triste, porque eu tô falando aqui, eu já tô vendo tudo que tá acontecendo em volta. Eu já tô vendo... Eu tô com medo de rir aqui. E eu que usei aparelho 6 meses e desisti, cara. Não, eu já vi que seu dentinho é separado. É separado, e eu usei aparelho. Esse aí é cabanheiro. Eu já vi que o dentinho dele é separado. Você acha que aqui, ó... Já tô fazendo o diagnóstico. Quantos dentes eu perdi? Eu não falei pra você, extração de 4 premolares no mínimo. Eu perdi dente pra caramba. Então a gente tem isso aí começa logo na faculdade. Quando a gente começa a aprender os nomes dos dentes. Eu imagino que o estudante de odontologia deve ser muito insuportável, né, cara? Ele é muito insuportável, porque daí ele começa a aprender. Ele fica assim, esse incisivo. E eu fico imaginando um estudante de odontologia saindo, assim, conhecendo uma pessoa, né? Deixa eu ver se eu vou ficar com você ou não. Quando eu fazia faculdade e não era casada ainda, né? Lá em Porto Velho tinha aqueles carnaval fora de época, né? Micareta. Então, depois que você começa a fazer faculdade, você fala assim, não vou sair beijando faculdade. Primeiro você tem que olhar e falar assim, meu Deus do céu, deixa eu... Abre a boca só um pouquinho aí pra eu ver que eu sobrevivi até aqui, né? Mas assim, o estudante, ele fica mais preocupado com o cárie. O ortodontista, ele já olha, nossa, esse dentinho. E aí, isso é tão complicado, porque às vezes eu tô no supermercado nada, eu falo assim,
nossa, você nunca pensou em usar aparelho? Puta que pariu. Deve ser uma sacanagem isso daí pra mas pessoa. assim, com hein? muito jeito. Eu falo assim, nossa, você vai lá no meu consultório, eu posso dar um jeitinho nisso aí. E eu falo. O Yuri morre, né, Yuri? Quando eu falo com as pessoas assim. Morre. Porque não adianta estar na profissão. E a gente fica reparando mesmo. É natural, né? É natural. E eu reparo, eu falo e falo assim, nossa, se você... Ela tinha uma amiga que ela já veio pra mim, minha amiga pessoal, e ela tratou comigo... Eu já tinha tratado antes, e ela é classe 3, ela tem a mandíbula mais pra frente, e ela tinha uma linha média desviada. E aí ela quis largar o tratamento e tal, eu fui dar aula uma época em Porto Velho, voltei, e aí ela faz stories, eu ficava assim, vamos arrumar essa linha média? Ai, só você que vê essa linha média. Por favor, vamos arrumar essa linha média? Até que eu convenci, agora ela tá usando Invisalign, e aí mas eu falo, não, pelo amor de Deus. E outra, dizem que o psiquiatra, ele ajusta a medicação dos pacientes conforme os posts no Instagram, né? Ah, é? Não sabia dessa, não. Tipo assim, se o psiquiatra te segue, ele fala, tá precisando aumentar a medicação. Assim, os pacientes que eu tenho, que usam aparelho e que eu sigo, eu controlo todos. É? Cadê seu... No caso do Invisalign, né? Que o paciente tira. Invisalign não é aquele branquinho meio transparente. Não, o Invisalign... Eu tirei o meu porque eu comi. Você tá sem o seu? O Invisalign... Então, eu comi suspiro que me deram aqui, então eu tirei o meu. Mas o Invisalign, ele é um aparelho plástico, né, de um material termoplástico. Ele é uma empresa americana. Foi criado mais ou menos no começo dos anos 2000, mas agora que tá o boom, né? E ela tem assim, a melhor tecnologia. Tudo é feito por planejamento digital. Você faz um escaneamento dos dentes, e aí ele é uma moldeira. Ele parece uma moldeirinha de clareamento, tipo de silicone, só que o material é um pouco mais rígido. E mas você troca a cada semana. Ele é para substituir o aparelho? Ele substitui o aparelho. Na verdade, assim, eu costumo dizer que tem vários jeitos de fazer ortodontia. Eu tenho um aparelho metálico convencional, eu tenho um aparelho de cerâmica, eu tenho um aparelho de porcelana, que são estéticos. Eu tenho um aparelho autoligado, que é um aparelho que a gente não usa mais a borrachinha. Ele tem uma aleta de metal. Porque o que faz o dente movimentar? O dente, ele movimenta porque... Lá atrás, um autor falou assim, olha, dá para eu colocar... A gente tem uma angulação certa de cada dente. E eu vou colocar a angulação desses dentes no bracket. Então, o que faz o dente movimentar é quando o fio passa pela canaleta do bracket, faz a leitura daquele torque ou daquela angulação e leva o dente para o lugar. Física, né? Então, eu sei que o dente movimenta naquilo ali. O autoligado, ele veio para melhorar modernizou, né, o aparelho convencional para o autoligado, porque sabe-se que se eu fechar a canaleta com o metal, o atrito do metal com o metal faz com que acelere um pouco o tempo de tratamento, porque com as borrachinhas, ao longo do mês, eu vou perdendo um pouco. Entendi. A borrachinha retarda um pouco, então. Porque ela vai tendo uma deflexão, né? Ela vai ficando mais maleável, ela vai perdendo sua força. E mesmo esse daí eu tenho que fazer manutenção mensalmente? Não, o autoligado a gente tem uma vantagem que você pode fazer manutenção a cada 40 dias, Nossa, 2 meses, não legal. precisa ir todos os meses no consultório. Entendi. Né? Porque eu tenho uma troca de fios menores, eu troco menos fio. E esse que você usa esse, como é que chama? Invisalign? Aí eu tenho o autoligado metálico, deixa eu só terminar. E tenho o autoligado estético. E tem o Invisalign, que são os alinhadores. O Invisalign, ele é um tipo de alinhador, né? Que nada mais é do que uma moldeira plástica que vai moldando, tipo, a gente faz o escaneamento digital e aquele escaneamento ele vai levando os dentes para o lugar virtualmente e cada etapa, por exemplo, eu vou trocar cada semana, então eu vou movimentar aquela região 2 milímetros, faz uma placa. Depois, na semana, mais 2 minutos, faz outra placa. Entendi. E tudo isso planejado virtualmente. E eu tenho uma infinidade de marcas de alinhadores hoje. Por que o Invisalign é o mais conhecido? Porque a Invisalign é uma empresa americana e ela funciona tipo uma empresa... não é uma pirâmide, mas Porque quanto mais você vende, mais você cresce na empresa, mais o seu custo diminui
E você tem sempre que estar vendendo. Olha, minha gerente da Invisalign brigando comigo. Mas você tem sempre que estar vendendo. Então, seu marketing tem que estar sempre ali. Porque se eu não manter o meu selo, se eu não vender o tanto que eu tenho que vender esse mês, eu caio de selo. Ah, tá. Entendi. Aí o valor do aparelho aumenta pra mim. Então, é constante isso, entendeu? E hoje, a fabricação dos aparelhos da Invisalign é na Costa Rica. Então, a gente faz todo o planejamento virtual, né, através do escaneamento, fotos e tudo mais, e o paciente deu ok, eu recebi, tipo assim, o paciente deu ok, ele pode mandar produzir, posso mandar produzir, e aí é feito na Costa Rica e a gente recebe 2 a 3 semanas depois. Entendi. Entendeu? Então nada mais é do que a modernidade. Então eu tenho vários tipos de aparelho, todos eles vão me levar à mesma coisa. Entendi. Que é alinhar e nivelar a dente. O que eu faço para o meu paciente? Olha, eu tenho todas essas opções, qual que você quer? Qual que cabe no seu bolso? Legal. Né? Então, eu já escutei muita gente falando assim, eu não faço mais, existe muito. Não faço mais aparelho convencional. Vai para esses mais modernos. Só faço Invisalign, porque eu sou Invisalign Doctor. Eu sou ortodontista. Entendi. Eu sou especialista em ortodontia, tenho mestrado em ortodontia, dou aula de ortodontia. Então, eu nunca vou virar as costas para um paciente que quer tratar comigo e falar, não, só faço Invisalign. Ah, lógico. Eu trato o paciente como um todo e em diversos bolsos, e quem escolhe o tipo de tratamento, eu dou as opções. Do planejamento, a gente pode... Se você der o mesmo caso para 10 ortodontistas, cada um vai planejar de um jeito. Então, eu tenho o meu planejamento, eu sei onde eu quero chegar e eu tenho as opções de planejamento de tipo de aparelho. Quem vai decidir é o paciente. Massa. Ô, Luciana, depois que a gente tira o aparelho, tem que fazer um clareamento, ali uma limpeza, um clareamento, não é? Geralmente? Geralmente. E esse clareamento de carvão aí, esse clareamento caseiro, esse negócio funciona? Claro que não. Não funciona não, né? Funciona Tem que ir no consultório. Não. Gente, eu fiz porque, uma vez, na mas verdade, dói. Aquele da moldeirinha que você leva pra casa. O moldeirinha funciona. A gente tem 2 tipos de clareamento. Pode ser o clareamento que é o caseiro, que a gente usa um gel mais com uma porcentagem, uma concentração menor né? Ele não é tão agressivo quanto o do consultório, que a gente precisa de um acompanhamento imediato, de um acompanhamento do profissional, porque a concentração é maior do gel. E então a gente tem o caseiro e o de consultório. O de consultório, você vai, na primeira sessão, seu dente já clareia bastante. Os 2 funcionam. Aquilo dói. O que vai variar é o preço e o tempo. E a dor. Eu fiz. E a dor. Eu Eu não consigo fazer o do consultório. Eu fiz, eu Eu não paguei. consigo. Fiz 3 ou 4 sessões, cara. Eu não voltei. Eu fiz 2 sessões, acho que já eram 5, eu não voltei. Aconteceu isso comigo a primeira vez, mas eu era mais novo. Na última vez agora eu paguei, porque mais novo era meu pai que pagava. Aí o valor é completamente diferente. Aí eu não fui, amiga. Eu fui eu falei, você tá ficando louco, esse negócio dói demais. Quando eu paguei, eu falei, tem que ir, tá doendo, não, pô. Não, se bate um ventinho, dói. Eu, quando eu faço, eu prefiro o caseiro, né? Porque eu tenho muita sensibilidade também, eu não dou conta. Eu também tenho muita sensibilidade. Mas Esse mal de carvão esquece, né? Não funciona. É porque, na verdade, o carvão, ele vai fazer uma abrasão no esmalte dentário, não clareia nada. E você já percebeu que todo mundo que faz propaganda, principalmente no Instagram... Internet é terra de ninguém, né? São pessoas que usam lente de contato. Aí eu posso ler, aí tá lá a Maiara, nem sei qual das duas. Não sei se é a Maiara ou se é a Maraísa, mas fazendo propaganda do dente com carvão ativado, pasta de carvão. Arrasta pra cima, né? Não vai clarear, não clareia, né? Então, assim, não funciona. E a gente entra nos debates, às vezes, na internet, assim, e fala assim, meu Deus do céu. Tá, a gente falando de internet aqui, você é ativa nas redes sociais? Não muito. E você acha que isso faz falta pro seu falta. negócio? Assim, por exemplo, na verdade eu sou assim, eu tenho muita dificuldade de fazer stories, de falar. Eu sou tímida. Mesmo? É mesmo? Juro? Mas aqui você tá indo super bem, né? Não, é sério, é sério. Rola bem pra caramba. Não, assim, ó, eu sou boa pra falar, mas quando coloco uma câmera... Aqui é porque não tem nenhuma câmera direta, assim, né? Mas quando coloco uma câmera, tipo, eu tenho umas amigas que são desenroladas, não sei o que falam dia a dia, aí eu sou tímida. Então, geralmente, eu sou ativa, assim, posto foto com o paciente, né? Tenho até um Instagram legal, mas é muito... meu dia a dia com o paciente. Você acha que você conseguiria atender a demanda que viesse hoje, além do que você já tem? Ou é algo que você fala assim, hoje a rede social não me faz falta porque minha agenda já é lotada? Ou você acha que... Eu tenho uma paciente que virou amiga, que é tatuadora, que é incrível, assim, é uma pessoa maravilhosa. E ela tinha um caso muito complexo e eu fiz
assim, um tratamento dela. Falei assim, confia em mim, confio. E a gente passou por fases muito feias pra chegar no que ela tá hoje. Aí a gente chegou numa fase legal, ela falou, agora posso colocar Invisalign pra finalizar? Eu falei, pode. É o tratamento Rokutan. Você acaba com a pessoa depois fica bonitona. E pior, sabe o que é? Que ela postava. Eu fazendo um dente pra cá, ela com um dedo, assim, ela fazia vídeo, né, Yuri? Fazia vídeo, ela nunca, sempre foi desencanada. Falou, por favor, vai ficar bom, vai ficar bom. Toda vez que ela fala de mim, eu ganho, tipo, 40, 50 seguidores. É mesmo? E tem mais uma coisa. Ela me manda muito, assim, indiretamente, só de falar de mim, ela me manda muito caso complicado. Que já passou por mão de outro dentista. Sabe os casos pepinos? Prazer, meu nome é Luciana Lemos. Eles vêm todos pra mim. Então, assim, tudo que é caso complicado, caso difícil, caso com perda óssea, caso com acidente que não tem os dentes na frente, tudo acontece comigo. Então eu tenho, isso quem me traz muito é a rede social, através dessa paciente, que ela é blogueira e tatuadora. É porque a gente vê hoje que o mercado de estética tem se movimentado muito na estética. Demais, geral, né? Demais. Pessoas crescendo, pessoas que nunca foram notadas, porque hoje você já tem uma história. Já tem uma história, já construiu um nome, né? Já tem uma carteira de cliente ativa, já tem o boca a boca que fomenta o seu negócio. Hoje, assim, mas mesmo assim, eu acho que 70% da minha agenda hoje ainda é boca a boca. Ainda é indicação. Mas assim, você tem uma carreira consolidada, já tá, né? Então assim, agora eu fico imaginando... Você tá, que eu comecei só, porque assim, você me perguntou, você conhece o fulano? É muito engraçado isso, porque como eu formei em outro lugar, quando você vem de fora, o nicho é uma panela. Imagino. É difícil entrar. Imagino. Né? E aí perguntar pra você hoje, você tem vamos dizer, um reconhecimento já de mercado, nome, né? Já dentro do sua profissão. E quem são os novos entrantes hoje? Eles sofrem muito hoje? A realidade do dentista que está recém-formado, ela é muito difícil? Antes de você responder, eu quero complementar até com um questionamento também, porque quando você fez faculdade, estava começando a faculdade de odontologia lá, né? E hoje eu acho que a realidade já é diferente. Tem faculdade de odontologia aí em tudo quanto é canto. Ou seja, então, completando o que o Vagão falou, tem muito mais profissionais sendo inseridos no mercado do que na sua época, né? Como é que é a qualidade? Só pra você ver uma coisa, meu CRO em Rondônia é 994. Nossa! 994. E se a gente contar que Rondônia é um estado novo, né? E não tem 40 anos. Acho que vai fazer 40 anos agora, né? Não tem não. Ele é de 83. Passou a ser estado em 83. 83, então ele é 5 anos mais velho que eu, 38 anos. É um estado novo. Então, um estado novo que, sei lá, hoje deve ter 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, não deve ter mais que isso. O estado inteiro. 994, há 20 anos atrás, era um pouco dentista. Éramos poucos dentistas. Mas aí começou a vir, teve uma faculdade, logo depois abriu outra, aí hoje tem no interior, tem isso. Então, hoje tem as virtuais, tem odontologia online? Como, né? Ainda bem, né? Não tem como, né? Porque a engenharia já fazem, né? Não tem como. Cara, não, e assim, eu me preocupo muito com os dentistas que estão formando agora. Porque ficaram 2 anos sem ter clínica, sem atender paciente. Então, esses últimos aí, vocês me desculpam, tá? Não, eu tô falando assim, os dentistas, vocês me desculpam, mas eu tenho receio. Eu já passei na mão de vários dentistas, né? Porque, pai era de um, aí um conhece o outro, aí vai mudando, tá? Quando eu era mais novo, eu sempre com meu pai ia que me indicava, eu gostava muito dele. Depois eu fui mudando. Eu já caí na mão de açougueiro, cara. Sim, a sensação... Eu lembro da infância do meu dentista atender sem luva. Eu não sei se você lembra dessa... Mas o dentista que eu ia quando eu era criança, ele atendia sem luva. Mesmo? Sem luva. E ainda parava, enquanto a anestesia tava pegando, ele saía pra fumar. Sem brincadeira. Você de tabela ali. Nossa senhora. Aí tu tira a zona ali na boca depois. Sem luva. Sem luva. Então, assim, mudou muito. Em contrapartida, o mercado tá muito saturado. Eu vejo, assim, às vezes, muito dentista recém-formado em posts de Facebook, essas coisas que a gente segue de Odontologia Brasil, isso, aquilo, muito profissional, receoso. E o que eu penso? Eu hoje tenho uma dentista recém-formada que trabalha comigo, que nos dias que eu tô em Brasília, ela tá no meu consultório, e quando ela começou, eu falei pra ela assim, eu quero que você cresça junto comigo. E que eu queria ter uma pessoa como eu estou fazendo por você há 20 anos atrás. Me ensinando, legal. Porque daí você não vai ter tantos erros. O primeiro erro que eu acho que eu tive enquanto dentista foi entender que eu sou uma empresa.
Foi não entender. Você não entendia isso. Eu não entendia que eu era uma empresa. Você se enxergava como dentista. E não como uma empresa. Eu sei arrumar dente, eu sei alinhar. Legal isso. E eu acho que isso falta na faculdade. A gente saber que a gente já sai, se você vai ter teu consultório, você é uma empresa. Claro, com certeza. Né? E eu ainda tenho essa dificuldade de separar o que é da empresa e o que é meu, e tem hora que tá tudo misturado. Organizar o caixa. Livro caixa e tipo, prolabore, o que eu posso tirar, o que eu não posso. Ainda tem uma amiga, tem uma madrasta de um amigo meu que ela faz caixa 2 dela mesmo. É sério. Ela faz caixa 2 dela. De mim mesmo. De mim mesmo, sabe? Mas assim, ó. Ela, pessoa física, a empresa, caixa 2. Meu filho mais novo tá fazendo engenharia, eu falei pra ele assim, pelo amor de Deus, Ian, cuida do meu financeiro. Porque eu entendo muito, eu tenho tempo, eu estudo isso, aquilo, mas eu preciso de alguém que organize a minha empresa. Porque pra mim ainda é muito difícil, né? Tipo, organizar, entender que eu sou uma empresa e lidar como empresa. Cobrar pra mim era uma coisa assim, nossa. Então, pra mim, eu só ficaria lá dentro. Só conversando com os pacientes e, tipo, povo, resolve aí os pepinos, cobrança, passar valores e tudo mais. Deixa eu controlar as emoções desse povo aqui. Mas aí, eu acho que uma das coisas que eu mais senti falta nisso, e eu falei pra ela, eu falei assim, se eu pudesse, assim, te dar conselhos, faça cursos de gestão, vamos entender como é que funciona consultório, coisas que não aconteceu comigo, e saber que se eu falo pra ela assim, se eu tô crescendo, eu quero que você cresça junto comigo. Eu não quero que você seja minha funcionária, eu quero que você seja minha parceira. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, depende... Aí eu vou responder essa pergunta assim, eu acho que depende muito de como o dentista é inserido no mercado. Se ele é um dentista que pega pessoas como eu, ele vai estar muito bem. Agora, se ele é um dentista que vai cair em clínica popular, onde paga-se, sei lá, 20%, 25%, às vezes pagam isso em cima de o paciente o dentista atende um convênio para a clínica e aí se paga em cima do que ele ganha, ou então paga diária R$120 para dentista. R$120 para dentista, nem a faxineira lá de casa não cobra menos que isso. Você entendeu? E assim, a faculdade é cara, você pagou material caro e tá cobrando. Mas tá. É porque tem dentista que se submete. Gente, recém-formado se submete a muita coisa mesmo. Tá precisando trabalhar, tá precisando ganhar dinheiro. Sim. Né? Então, como o mercado teve essa popularização, vieram as clínicas e também a gente tem muita gente ruim. Eu acho que tem em todas as áreas. Todas as áreas, né? Então, eu acho que depende de onde o profissional vai parar. Tem pessoas que são recém-formadas, que têm menos tempo de formado que eu, e estão lá na frente. E que estão muito bem. E eu acho que isso é legal. Você tá bem, mas você levar as pessoas que estão bem, que estão com você para ficar bem também. Né? Porque aí eu penso não só como empresária, porque eu acho que se eu crescer, todo mundo vai crescer. Por exemplo, eu estou em Brasília, mas ela tá produzindo para mim. Com certeza. Né? Então, eu tô ganhando. Você está lidando como empresária. Então, agora eu já estou lidando como empresária. Mas eu preciso que ela se sinta bem, que ela se sinta bem remunerada. Eu preciso que ela vá trabalhar feliz. Né? Eu não posso pagar 25% para ela em cima do que eu ganho de convênio. Sacanagem. O convênio me paga R$25 uma restauração. Eu tenho um convênio que paga R$6 a consulta. R$6 a consulta. Depois vão falar assim, gente, olha o que essa dentista falou nesse lugar. Mas Então, assim, eu não posso cobrar, eu não posso falar que uma pessoa pagar 25% para ela e falar assim, olha, vem trabalhar todo dia feliz. Não vai. Então, eu tenho que entender que eu preciso ter aquela profissional comigo para crescer junto comigo, motivada. E como que eu motivo? Remunerando, né? Remunerando. Antes eu fazia clínica geral ainda, já passei toda a minha clínica geral para ela, hoje eu só estou fazendo ortodontia. Legal. Então, assim, dando oportunidade para ela trabalhar mais, para ela ganhar mais, porque se ela ganhar, eu ganho e todo mundo ganha. E é isso que eu acho que tem que ser. Então, depende muito de onde o profissional começa. Legal. Bacana. Foi de bom. Você falando aí de questão de desenvolvimento, né? Eu acho que entra muito na pegada social, mas também, né? Muito legal isso. E eu queria saber de você, o Yuri comentou comigo que você participou de um projeto. Veio de um sonho mesmo. Antigo. Eu tenho isso com criança, né? Eu sempre gostei de criança e eu sempre tive vontade de ter uma ONG. E ele começou a sair do papel. Eu conheci, através de um ex-namorado,
um lixão de Aparecida de Goiânia. Eu falei, aí ele falou assim, a gente já nem tava namorando quando eu conheci, porque ele foi lá e hoje ele tem um projeto social lá, chama Adote um Lanche. Ele foi na comunidade, se apaixonou pelo lugar, pela escolinha que tem lá. E ele ajuda, ele faz um projeto que chama Adote um Lanche. Cada dia tem um adotante que paga, sei lá, era R$120, mas como a gente não conversa mais, eu nem sei. Era R$120 por dia e aí alimentava 150 crianças. E quando ele começou esse projeto, ele falou assim, olha, ali é o lugar certo para você começar o seu projeto. E fiz todo o projeto e tudo mais. A minha ideia inicial era ter um trailer. Mas aí um monte de gente falou, um trailer, Luciana, não sei se é um trambolho, não sei o que e tal. E aí eu consegui... Aí depois falei, não, é um consultório. E o projeto chama Sorrisos de Maria. E um pouco antes da pandemia, eu consegui levar junto com o pessoal da comunidade, ele me ajudou muito. A gente levou 120 crianças para fazer atendimento no Instituto Kennedy, que é onde eu atendo. E eu consegui 20 dentistas num projeto solidário para a gente atender as crianças. Mas aí veio a pandemia, ficou meio parado, o projeto está meio assim parado. Mas eu já conversei com o Kennedy, que agora eu estou lá no Instituto Direto, e a gente esse ano vai fazer algumas... Porque eu queria ter um consultório na comunidade. Mas eu preciso de pessoas dispostas a investir nesse consultório. Eu preciso de tempo para gerir isso, mas eu já sei que vai voltar. E agora, ao vivo, que nós não estamos ao vivo, mas está gravado aqui, conte com a Valor, tá? A Valor quer participar desse projeto com você. Olha que maravilha. Tá? E aí, assim... Quando tiver já voltando, né? Vamos voltar. Nós temos total interesse de participar com você. Porque, assim, que a gente puder participar, né? Eu acho que, assim... Sabe quando você tem milhares de ideias e você tem que colocar no papel? Já foi o trailer, aí depois é o consultório lá na comunidade, mas eu já entendi que eu não posso ficar só ali. Que daí tem que ter... Então, talvez, se eu tivesse um lugar onde pudesse ser o projeto que as pessoas pudessem ir. Você entendeu? Que eu acho que vai ser mais... Porque daí eu não pego só as crianças daquela comunidade. Mas eu pego as crianças de outras comunidades também e eu posso fazer isso. Então, o meu projeto é, daqui a um tempo, ter o Instituto Sorriso de Maria e aí poder atender as crianças lá. Pô, foda, hein? Meu foco é criança, né? Porque é o que eu gosto, é o que eu vivo, é o meu dia a dia e é o que eu quero continuar fazendo. Com a pandemia a gente deu uma parada, mas agora dá pra voltar. Legal demais. Com a pandemia a gente estava pagando R$120 uma caixa de luva, então não dava pra gente fazer muita coisa. Entendi. A gente teve que parar mesmo, né? Vamos voltar. Vamos voltar. Vai dar certo, com certeza. Sucessão. Me fala. Seus filhos, ninguém quis pegar. Seguir a carreira da mãe, suceder. O Luciano sempre quis fazer medicina, né? E faz medicina em Rio Verde hoje. Ele agora vai entrar no internato, né? Tá indo pro 5º ano. Então, logo, logo tá formado, graças a Deus. O Yuri... O Yuri ficou perdido um tempão aí, quero arquitetura, passou para arquitetura, parou, largou. Eu quero cinema. Eu falei, então vai fazer cinema. Ah, mas eu só quero cinema se for em Los Angeles. Eu falei, então vai trabalhar, eu te mando. Exigente, eu falei cara. Assim, eu te mando. Não foi, meu filho? Eu falei, eu te mando, mas aí você vai entregar pizza, você vai se sustentar. Ah, não, assim eu não quero. Aí não dá pra sustentar, eu sozinha sustentar em dólar é foda, né? Sustentar em dólar é foda. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim, eu quero cinema e tal. Aí meu irmão falou assim, tem vestibular na UERJ? Ah, não quero morar em Goiás, não. Goiás, velho? Eu falei, Yuri, vamos fazer o seguinte, você não quer cinema, porque quem quer vai atrás de qualquer jeito. Resolve o que você quer e aí depois a gente conversa. Aí ele resolveu fazer publicidade e eu acho que ele tá se encontrando. Tá na veia do pai, né, e tudo mais. Gosta de fotografia igual o pai também, então eu acho que ele tá indo pra esse lado. E aí agora eu estou super feliz, porque ele está feliz, ele se encontrou. Agora, nesse momento, tá feliz? Nesse momento, depois que ele tá trabalhando, então aí tá tá feliz? Demais. Conta mais pra gente aí, como é que tá esse rapaz aí? Eu acho que o Yuri é aquela pessoa assim, ele é incrível, inteligentíssimo, só que a gente sempre tem que dar um incentivo a mais. Yuri vai. Eu posso contar sobre a vida do Yuri, não? Pode, né? porra! Pode ajudar bastante. O Yuri ficou de recuperação em todas as matérias, da 1ª série ao 3º ano. Boa, Yuri. Boa. Não tem, não. Todas não. Corta, né? Vai cortar aí. Educação física você passou. Ele ficou em recuperação em artes, gente. Quem que fica de recuperação em artes? Você ficou em recuperação em artes? Todos os anos. A filho. E aí
eu pagava aula particular pra ele, sempre fez. E chegava lá no final do ano, aquela correria, ele passava. Eu falava assim, gente, então... Quando a gente mudou pra cá... Dá conta, né? Quando a gente mudou pra cá, eu fui chamada na escola... Procura um neuro, procura uma psicopedagoga, vai ver o que esse menino tem, porque não é normal. Aí, e eu acho que isso vale a pena ser dito, porque assim, a gente tem que entender que cada um é de um jeito. E tem ritmos diferentes, né? Uma psicopedagoga falou assim, muda ele de turno. Ele não funciona de manhã. E aí a gente mudou ele de turno. Nossa senhora, foi a época que ele teve melhores notas. Mesmo? Gosta de dormir. Gosto de ficar mais acordada à noite. Mais notívago. E eu tenho que entender que cada um é de um jeito e lidar com isso. Só que daí depois voltou a ter que estudar de manhã, porque a escola não tinha mais. O dia que ele me contou que ele ia pra academia de noite, de madrugada. Ele vai de madrugada pra academia. Eu falei, cara, você é louco? O cara vai de madrugada pra academia. Eu falei, é louco, isso? não dá. Só que aí a gente tem que entender também que a gente tem que ter responsabilidade e tem coisas que só acontecem durante o dia, não tem jeito. Então ele ficou muito tempo assim. E hoje eu vejo que ele se encontrou. Por isso que eu acho que o nosso ensino ele é meio ultrapassado. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas que a gente gosta. Então a gente fica tendo coisas que a gente não vai usar nunca na vida, enquanto a gente podia ir para a área criativa, no caso dele. E já chegar até mais preparado na faculdade. Exatamente, né? Exatamente. Então hoje eu vejo que ele se encontrou nessa área e aí veio o estágio que deu outro gás. Eu acho que ele começou a se sentir útil, sabe? Tipo assim, e eu acho que começou a se sentir valorizado também, né? Poxa, agora eu sei o que eu tenho. Ele é o primeiro a ter emprego lá em casa, dos meninos. Porque o Luciano não pode estudar, porque a faculdade é integral. E o Ian tá naquela fase que daí o Ian passou em segundo lugar na engenharia na UFG. Boa, já Ian. tá... já tá... Só que ele passou bem na época da pandemia. Então Pelo menos pegou só o primeiro período de online. Não, ele só pegou a primeira semana presencial. Ele não teve aula online, presencial ainda, só online. Então ele tá indo pro quinto, né, filho? Ele vai, tipo, acho que tá indo pro quinto período e não teve aula. Mas vai voltar agora, né? Vai voltar agora. Eu tô adorando, sabe o quê, cara? Conhecer a mãe dos colaboradores. Fala Isso demais. é bom demais. Fala muito, Isso né? é bom demais, ter contato. Mas eu elogiei ele, eu falei que ele está evoluindo. Não, mas é bom porque a gente vai falando, vai pegando ali, entendendo como é que tá o cenário do cara, né? E ele tá muito feliz, e se ele tá muito feliz, eu fico muito feliz por ele. E eu acho que faz toda a diferença. E o Ian não pode estagiar ainda por causa dos horários. E ele fica assim, mãe, me manda um pix aí, manda um pix aí. Cinquinho pro fute, mãe. Pixinho, 10. Aí eu falo assim, vamos arrumar um estágio, vai. Tá na hora de um estágio, dá pra pelo menos dar uma aliviada nos 10 do futebol toda semana. Ô, Luciana, mas você falou uma coisa aí que me veio um estalo aqui, cara, acaba que para essas pessoas que já não têm uma vocação assim pronta, igual às vezes era o caso do seu filho mais velho que já foi para medicina, a nossa educação ela atrapalha muito a pessoa a escolher, né? Porque a nossa educação ela não é nem lá nem cá, né? Você não aprofunda em nada de verdade, né? Então, cara, para uma pessoa que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, que era o caso do Yuri, para saber para onde ele ia, aí ele faz um ensino médio que não tem uma... Que é físico, por exemplo, estuda num colégio tipo preparatório para vestibular, para quem quer cara, fazer medicina. Pois é, não tem nada a ver, velho. Porque a pessoa só quer física, química. É isso. E aí eu fico imaginando, pô, o cara da publicidade, do marketing, pô, lógico, tem que saber ali matemática, o que ele tem que saber? Quantos sistemas? Nossa, cara, é muito louco isso. E atrapalha demais. Aí a pessoa sai da escola realmente perdida, sem saber exatamente o que ela quer fazer. Porque na escola não orientou, não é que não orientou, mas se você já tem ali uma aptidão, às vezes, para a área de humanas, e você começa a focar nesses estudos, ou para biológicas, ou para exatas, você ignora os outros, você começa a ter mais contato com essas matérias, se aprofunda mais nessas matérias, e às vezes fica mais fácil de você falar, porra, é isso que eu quero, entendeu? Mas, e dizem que ia mudar o nosso ensino, né? Eu não sei se... Eu acho que tá na hora de mudar, assim, eu acho que precisa. E a gente entender também que cada um é de um jeito, né? Se, por exemplo, na minha casa eu tive isso. Eu tenho um nerd, eu tenho mais ou menos, e tem um que não queria nada com nada, né? E hoje eu fico muito feliz... Você é o que não queria nada com nada, no caso. Mas eu fico muito feliz de ver que ele se encontrou e ver que ele tá indo bem. Mais ou menos reprovou, verdade. E agora, o que não queria nada com nada vai ser o cara.
Ele já é o cara, ele já é o cara. Ele já Você é. vai ver. Olha, Você já lançou um efetivado aí. Não, nós estamos na missão aí. Não, mas eu acho muito legal ver o crescimento dele, porque eu acho que quando a gente ganha o nosso próprio dinheiro, a gente dá valor a outras coisas também. Com certeza. Né? E ele tá muito feliz, e ele tá muito feliz, eu fico muito feliz por ele também, né? Que bom. Eu não sou que nem meu pai queria que todo mundo fizesse direito. Eu quero que todo mundo seja feliz dentro da profissão, porque eu acho que a gente consegue. O sucesso profissional, ele vem de qualquer... Concordo. Né? Eu acho que a gente vai escolher uma profissão para fazer o resto da vida, tem que pelo menos fazer com amor, fazer porque gosta. Com certeza. É isso aí. Você fazer uma coisa que você não gosta, não faz sentido. Não faz sentido. Ó, o corte muito bom aí, Henrique. Esse deu corte. Muito bom. Muito bom. Brunão. Zeramos, cara. Achei muito legal. Muito bacana o bate-papo, né? Que bate-papo. Passou rápido demais. Vai ter quanto tempo aí, Ricão? Nossa, voou o tempo. É papo, né? Que é uma vida muito... 20 anos de carreira, com muita coisa pra contar e não sei o que. Rondônia, Exército, mas você é nova, Luciana. Eu sou nova. Mas é que eu fui mãe com 18 anos. Você formou em quê? Eu fui formou mãe, fui com mãe. 18 anos. Entendi, ela falou, formei com 18. Você formou em odonto com 18? Eu fui mãe com 18 anos, por isso que eu sou nova. Tá. Eu tenho 43 anos, 3 filhos adultos, quase formados. Eu brinco com o Yuri assim, ó, porque ele é, né? Yuri, eu quero daqui 2 anos e meio tá com vocês todos formados. Não atrapalhe os meus planos. Não vai mais largar. Você viu que ela brinca com você, né? Não vai mais largar a faculdade nenhuma. Você tem um filho que faz engenharia na Federal. Não, então, mas aí... tipo, daqui 2 anos e meio... Você tá usando isso como muleta pra você também. Não. É pra eles formarem no mesmo ano, né? Que a faculdade do Yuri é menos tempo. E eu falo isso pra eles, pelo amor de Deus. Não atrapalhe os meus planos, que eu quero conhecer a Europa. Chega de abdicar de coisas por vocês. Eu quero, né? Meu limite aí, 2 anos e meio, todo mundo Deixa formado. Deixa eu gastar meu tempo comigo agora, né? Formado e aí com a carreira do jeito que eu queria, né? Do jeito que eu almejei, eu tô aonde eu queria estar, do jeito que eu queria estar. Maravilha, parabéns. Obrigada. Legal. Eu queria falar que o pessoal que nos ouve aqui, você já conhece o Yuri? A gente tá falando de Yuri. O pessoal conhece o Yuri? Põe a cara aí, Mostra Yuri. a cara aqui, Yuri. Mostra a cara aqui. Yuri é nosso coprodutor aí, entrou com a gente na equipe do marketing agora. Tá fazendo parte. Isso aí. Valeu. Luciana, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Luciana, valeu pelo papo, foi bom demais, viu? Obrigado por ter vindo. Obrigado a todos os ouvintes aí por mais um Valoricast. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tamo junto, valeu. Deu?